Então, vamos dar sequência. Aula 2. Vamos lá. Vamos continuar aqui com as 12 convicções sobre adoração. Nós estávamos falando sobre o modelo da igreja de Saddleback, do pastor Rick Warren, e a gente vai dar continuidade a essas 12 convicções sobre a adoração. Então, vamos lá. Primeiro, somente os crentes podem verdadeiramente adorar a Deus. Quando eu li assim de cara essas 12 convicções, eu falei, mas somente os crentes podem verdadeiramente adorar a Deus? E a explicação é, a direção da adoração é dos crentes para Deus. Glorificamos o nome de Deus na adoração, expressando nosso amor e compromisso para com Ele. Os não crentes simplesmente não podem fazer isso. Em nossa comunidade, a adoração é expressar o nosso amor por Deus, por quem Ele é, e pelo que Ele disse, e pelo que Ele está fazendo. Então, esses 12 modelos, essas convicções, totalmente o livro do pastor, é isso aqui, ó. Essa aqui é uma edição um pouco mais antiga. Mas é o livro que eu... A arma que eu tinha aqui, cara. Então, a igreja dele, ela foi fundada com esse propósito de pescar no aquário do irmão lá, da outra igreja. A igreja dele, praticamente, eles ganharam para Jesus, eles batizaram, eles discipularam. Então, a igreja, ela cresceu praticamente não pescando no aquário dos outros, ou seja, eles fizeram todo o trabalho de ganhar, cuidar, discipular, enviar e trazer e deixar essas pessoas mais maduras. Então, esse trabalho aqui, às vezes talvez você não entenda, só para dar um contexto, é justamente que o pastor, ele buscou realmente alcançar os não crentes, os desigrejados. Quem tinha a sua igreja, ele falava, olha, se você quer vir para cá, é melhor você voltar lá para a sua. Porque aqui a gente trabalha dessa forma. E às vezes a pessoa vai achar assim um pouco estranho. Porém, o objetivo deles era realmente alcançar o perdido. E não alcançar a pessoa que já é de outra igreja e já vem com uma visão diferente. Então, ele buscou formar uma visão, a missão dele exclusivamente, entre aspas, né? Para o que ele queria alcançar, que eram as pessoas que não frequentavam a igreja. Então, ele fez pesquisas que muitas pessoas elas não iam à igreja porque, além delas não gostarem, sei lá, de frequentar as igrejas, quando eles falavam sobre Deus, sobre a Bíblia, era uma coisa tão chata que eles não tinham vontade de voltar novamente. Então, o pastor observou que ele precisava adequar certas coisas. Então, aqui, ele criou um sistema, ou seja, tem um dia, no caso, ele pesquisou que era domingo de manhã, que as pessoas que não tinham igreja, elas tinham esse entendimento que era domingo de manhã para elas irem para a igreja. Então, ele começou primeiramente fazendo o culto pela manhã. Quando começou a aumentar, ele já foi fazendo em outros horários, que era justamente se a pessoa não pode de manhã, mas ela pode ir 5 horas da tarde no domingo. Então, ele começou a fazer, e também aos sábados à noite, ele também começou a fazer os cultos, justamente para alcançar essas pessoas que não eram da igreja. Porque se parou o compartilhamento, é que a gente ainda está no mesmo. Ó, vou voltar aqui e aqui. Tá? Só estou explicando. Então, era justamente voltado para alcançar os de fora. Porque qual é o papel maior da igreja? Alcançar o perdido. Então, a visão dele era essa: eu preciso alcançar a minha nação. E ele diz: olha, talvez o que seja realidade para mim não seja realidade para a sua nação, para a sua sociedade, para o lugar onde você está. Mas você pode adequar aquilo que você acha que vai colaborar com a sua igreja. Então, justamente aqui, essas 12 convicções é justamente que eles usaram com a forma de alcançar as pessoas. Então, ele tinha esse culto ao domingo, e o culto para a igreja deles, para quem já estava formado, para quem era membro, já tinha toda uma caminhada cristã, o culto era às quartas-feiras, o culto de edificação, ou seja, ele vai dizer mais lá para frente que não adianta você fazer um culto misturado. Ou seja, se eu tenho a intenção de alcançar os adolescentes, eu tenho que fazer o culto numa linguagem para o adolescente. Se eu trabalho com jovens, eu tenho que fazer uma linguagem jovem. Se eu vou usar uma Bíblia, eu preciso usar uma Bíblia que ela seja mais fácil, de mais fácil entendimento.
Então, não é você relativizar o evangelho, não é você deixar ele mais água com açúcar, é você adequar a linguagem ao público que você está. Então, aqui a gente está falando para um público não crente. Justamente o objetivo da nossa escola de missões é alcançar, evangelizar, são as missões. Então, essas são estratégias que a gente pode adotar quando a gente vem em campo ou na nossa realidade também. Então, o culto ele não é feito, somente os crentes podem verdadeiramente adorar a Deus. Foi isso que ele entendeu, o pastor. Ele deveria fazer um culto diferenciado para os não crentes. Segundo, não precisamos de um prédio para adorar a Deus. O texto de Atos 17, 24 diz: Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, eles, como eu falei ainda agora, eles mudaram 79 vezes até encontrar um prédio para eles, um terreno onde eles pudessem ter toda uma estrutura. E até mesmo, eles dizem que era tanta gente quando eles começaram um crescimento assim, mesmo que eles cresceram, às vezes as pessoas queriam ir, eles começaram numa escola, na casa deles, daí eles conseguiram uma escola, e aí foi que eles começaram no culto de Páscoa. E eles mandaram várias cartas, mandaram muitas cartas, e 120 pessoas vieram nesses dias, e já algumas já aceitaram Jesus. E eles fizeram um culto pré, no caso, era só o... Eles fizeram um culto só para ensaiar, entendeu? E já nesse ensaio a galera já aceitou Jesus. Isso ele com muita oração, muita direção de Deus. Então, não precisamos de um prédio para adorar a Deus. Deus precisa de nós. Então, eles se mudaram várias vezes e as pessoas, às vezes, queriam encontrar eles e não encontravam, porque eles mudavam tanto que eles não conseguiam. Então, ele diz que o sapato, é a frase dele, a máxima, o sapato não pode determinar o tamanho de um pé. Então, se o meu pé é 37, 38, no caso a igreja, se o meu pé é 37, 38, eu não posso querer ficar sempre no 37, 38, no sentido de que a igreja ela precisa crescer, multiplicar, ela precisa expandir. Então, eu não posso delimitar o tamanho que eu calço o crescimento da obra de Deus. Eu não posso deixar que o tamanho que eu calço, a minha medida, seja a medida para o outro. O Senhor ele quer multiplicar, ele quer ter mais filhos e mais amigos dele. Então, eles usavam essas estratégias. Terceiro, não existe um estilo de adoração que seja correto. A gente vê que no próprio Estados Unidos, aqui no Pará, a gente tem vários estilos. Tem o tecnobrega, tem o brega, tem o treme, tem a galera do carimbó, tem vários estilos. No Brasil, então, a gente vai ter o reggae, o axé, vários estilos. Ou seja, eu não posso dizer esse estilo aqui de adoração é o correto. No caso, o meu é worship, a gente é worship, que é é uma onda aqui esse negócio de worship, mas eu não posso querer adotar um estilo que não faz parte da nossa realidade. No caso, o pastor, ele percebeu que ele tinha vários estilos, assim, eles quiseram se adequar tanto sem conhecer a realidade do povo que eles estavam alcançando. Então, no começo, eles queriam fazer uma música para adequar vários estilos, ou seja, no mesmo culto ele tocava rock, tocava reggae, tocava... Enfim, fazer uma mistureba. E isso acabava aqui atrapalhando. Não que isso não seja algo interessante, criativo também de se fazer. Mas ele disse que até ele achar a identidade da igreja dele, ele apanhou um pouco. E aí ele foi ver, ele fez uma pesquisa, e ele descobriu qual era a rádio que a galera mais escutava, qual era o estilo de música. E ele descobriu que era mais o estilo pop e o estilo rock. Então, eles começaram a adequar o estilo deles, que era um estilo que as pessoas gostavam. E eram mais... Elas gostavam, né? Cada um tem... E ele diz assim que também as pessoas, o tema mais polêmico, quando ele vai tratar, é falar sobre música, porque cada um tem um gosto. E como diz, gosto não se discute. Então, aqui ele diz que não existe um estilo correto de adoração. Talvez, como a gente viu com o pastor Júlio, se vai lá para os tico, né? Ticunas, é um estilo lá de música, é uma manifestação, é a cultura deles, é o jeito deles. Então, você não pode achar que você vai chegar com o seu worship, o seu pop, rock, e aí você vai adequar a pessoa, porque para cada estilo, cada localidade é uma coisa. Quando a gente foi para a escola de missões, algo que eu achei bem interessante, e é algo que
realmente é prático. É que quando a gente ia para lá, tipo, nas crianças, a gente cantava sobre o barco balançou, ou seja, é a realidade das crianças de Beri. Ah, a música da Maritana, me dá água, né? Então, é algo que as crianças elas vivem. Então, justamente você adequa. Então, se eu for para fazer um trabalho infantil com criança, vamos dizer, lá no morro, vai ser um estilo, no caso do Rio de Janeiro, é um estilo de funk, enfim, uma coisa mais ritmada e tal. Mas não que você vá dizer, não, mas eu vou estar pecando, porque esse estilo aí. Claro, tem música que a gente deve ter um cuidado, mas a gente não pode demonizar, até porque Deus criou todas as coisas. Aí você vai dizer, mas é um estilo ruim. Mas tem gente que é alcançado por aquela coisa ruim. Mas aqui o que ele diz é que no corpo de Cristo existe uma variedade. Deus ama, por isso que Deus não criou todo mundo igual. Porque já pensou, existe um monte de Johanna do mesmo jeito, chata, mala, ninguém ia gostar. Então, existe vários estilos para cada gosto. E ele percebeu que era esse estilo que a igreja dele tinha. Então, Jesus somente fez 2 requerimentos para uma adoração legítima. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Deus não fica ofendido ou mesmo aborrecido pelos diferentes estilos de adoração, contanto que sejam feitos em espírito e em verdade. Estou certo que Deus ama a variedade. Ou seja, existem vários estilos. Vamos dizer, lá nos Estados Unidos tem os texanos, tem a galera que é mais do Nashville, que é a cidade da música. Então, cada um tem o seu estilo. Às vezes a gente vê na Bethel, assim, acompanhando via YouTube, a galera tá com um chapelão, assim, de cowboy. Então, é a cultura deles, é um estilo mais country. E aí você vai dizer, não, esse é estilo, esse não. Então, a gente também deve adequar conforme a gente quiser alcançar esse grupo. 4. Os não crentes podem observar os crentes adorando. Os não crentes podem observar os crentes adorando. Os não crentes podem observar a alegria que sentimos, podem ver como valorizamos a palavra de Deus, como respondemos a ela e como a Bíblia responde aos problemas e questões de nossa vida. Podemos notar como a adoração encoraja, fortalece e nos transforma. E até possível para eles sentirem como Deus se move sobrenaturalmente no culto, mesmo que não sejam capazes de explicar isso. Então, é importante da gente convidar, é importante das pessoas que a gente convida, elas terem essa experiência de verem a gente adorando, porque isso vai também moldar a forma como essas novas pessoas vão ser inseridas e a forma que elas vão adorar. Ou seja, se na minha igreja os mais velhos eles só ficam sentados, aí vamos dizer, são idosos e tal. Eles só ficam sentados. E a maioria só fica sentado, porque já tem uma idade mais avançada. Então, tem uma tendência, a pessoa, até o cérebro, ele vai espelhar, então ele vai achar que é assim que a gente deve adorar. No caso, se é um culto onde todo mundo fica em pé, todo mundo bate palma e levanta a mão e toca no irmão, então vai gerando essa cultura, ou seja, as pessoas elas vão vendo e vão também aprendendo. Então, se a nossa igreja, quando a gente fala, vamos nos levantar como forma de reverência, aí ele vê que ele chegou hoje, ele é visitante, chegou hoje lá na igreja. E aí a galera que já está lá, que diz que a gente não levanta, ele vai falar, eita, mas se for lá na Inglaterra, passar o rei, a gente tem que se levantar, tem que se curvar. Então, isso também molda as outras pessoas. Então, é muito importante por isso que é importante a gente estudar sobre adoração, a gente viver, adorar o Senhor da melhor forma, com o nosso corpo, com a nossa mente, com tudo que nós temos. Até mesmo o judeu, quando ele vai no Muro das Lamentações, ele se movimenta, né? Ele balança a cabeça, ele balança o corpo dele todo, eles não ficam parados. Porque justamente eles têm que adorar o Senhor com tudo que eles têm, com o corpo, com o movimento, e eles sempre estão se balançando, justamente que é a forma que eles adoram. 5. A adoração é uma poderosa testemunha para os não crentes. Se a presença de Deus é sentida e se a mensagem é compreensível, a adoração vai alcançar. Ou seja, na adoração genuína, a presença de Deus é sentida, o perdão de Deus é oferecido, os propósitos de Deus são revelados e o poder de Deus mostrado. Isso me parece o contexto ideal para o evangelismo. Ou seja, como eu tenho uma adoração forte, onde a presença de Deus ela se manifesta, o Espírito Santo vai quebrantando os corações, a pessoa ela entende, ela é quebrantada pelo Espírito Santo e ela vai entendendo que realmente ela precisa daquilo que sozinha ela não vai conseguir seguir a vida dela.
e vem alguém dar uma palavra para ela, ou ela mesma, o Espírito Santo vai trazendo luz à mente dela. Como eu disse, isso me parece um contexto ideal para o evangelismo. Notamos que quando os não crentes observam os crentes se relacionando com Deus de uma maneira inteligente e sincera, isso cria neles um desejo de conhecer a Deus também. Ou seja, as pessoas, além delas serem, não apenas na manifestação, mas ela sentir, vamos dizer, está todo mundo lá adorando, com as mãos levantadas, o ministério de louvor está totalmente rendido, e ela não consegue explicar, às vezes ela quer chorar, ela não sabe o que é que tá, né, o que tem nessa música, qual é lá o componente que está fazendo ela chorar, que ela não tinha nada para chorar, e porque ela está chorando, e a palavra parece que vai falando com ela consegue entender. Então, é só o Espírito Santo. Então, a gente precisa também, quando convidar, por isso que a importância de um preparo, de um acompanhamento, de um estudo, justamente para que a mensagem também não é um evangelho barato para as pessoas, porque as pessoas precisam conhecer o nosso Deus. E o exemplo aqui é de Atos 2, que quando eles estavam lá, eles, quando o Espírito Santo desceu, eles entendiam as línguas repartidas e cada um de diferentes localidades, aquele ajuntou uma multidão e cada um entendia na sua própria língua, ou seja, a mensagem, quando a presença de Deus é sentida, e se a mensagem ela é compreensível, ela consegue alcançar várias pessoas, ainda assim que com línguas diferentes, mas consegue alcançar. 6. Deus espera que sejamos sensíveis aos temores, dificuldades e necessidades dos não crentes, quando estão presentes em nosso culto de adoração. Paulo mandou que o uso da língua fosse limitado em adorações públicas. Qual é a razão disso? Falar em língua parece loucura para os não crentes. Paulo não disse que as línguas eram loucuras, somente que pareceu loucuras para os não crentes. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas e entrarem doutos, os incrédulos não dirão que estás loucos? Então, Paulo orientando, ou seja, as pessoas elas têm as mesmas necessidades que nós. Elas precisam. Isso é para não trazer para deixar a pessoa mais arredia ainda mais, sabe? A pessoa fica vergonha, sabe? Fica falando o que esse pessoal está falando, estão tudo doido, estão aí girando. Então, Paulo ele orienta, a gente tem essa ordem no culto. Claro que às vezes a gente está numa ordem, mas às vezes o Espírito Santo manifesta de um jeito e a gente é meio difícil, né? Controlar, mas a gente deve ter prudência, devemos ter sabedoria, até porque cada um quando vai a pessoa que ela não é cristã, não é crente, ela tem a mesma dificuldade, às vezes ela sente vergonha, às vezes ela está com uma roupa que não é muito o que todos estão usando, tipo, a exemplo da igreja de Sadilebé, que como é uma eles viram que da gravata. Então, precisava realmente. Agora eu vi que saiu aqui, voltou. Ele precisava se adequar, entendeu? A roupa, a vestimenta, uma roupa mais leve, e não uma roupa tão formal. Então, isso também era uma forma de atrair as pessoas. Porque às vezes você vai para um evangelismo na praça, aí você vai muito arrumado, chama de atenção. Isso não é o objetivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Está travando um pouquinho. Deixa eu passar. O culto de adoração não precisa ser superficial para ser sensível aos não crentes. A mensagem não deve ser comprometida, só compreensível. Então, não vou comprometer a minha palavra. Eu vou falar sobre pecado. Então não vou falar sobre pecado, porque essa palavra é muito dura, muito forte. Não, você deve falar a palavra, pregar a palavra, somente a palavra. Mas você tem que fazer que ela seja de uma forma compreensível. Assim como eu falei, se você vai dar uma mensagem para a criança, é de um jeito, se você vai dar uma mensagem para o adulto, é diferente. Fazer um culto à vontade para o sem igreja não significa mudar a teologia, significa mudar o ambiente do culto. Mudar o ambiente pode significar mudar. Aqui ficou um pouco travoso, mas vou explicar. É mudar o ambiente, ou seja, deixar um ambiente mais agradável, com uma temperatura boa, a forma que você vai cumprimentar os visitantes, o estilo da música que você vai usar, a tradução da Bíblia.
para ser uma linguagem mais acessível. Aqui no livro ele diz que eles deixavam várias Bíblias, quando eles começaram a igreja, eles deixavam várias Bíblias, porque quando os não crentes chegavam, eles também não perdiam tempo para procurar, né? Você sabe, quando a pessoa chega assim na igreja, ela não consegue ainda manusear muito bem a Bíblia. Então, ela vai ter um pouco de dificuldade. Então, ele já deixava de uma forma que a pessoa conseguisse pegar a Bíblia, né? Abrir, aí ele já falava, olha, tá aqui na página tal, e a pessoa já olhava, já conseguia manusear melhor a Bíblia. Então, não é que você vai pregar um evangelho comprometido, não. É você fazer um evangelho compreensível, através da sua tradução bíblica, através dos cultos. Aquele orienta também, até mesmo a questão da música. Né? Vamos dizer que a gente vai cantar. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aí a pessoa vai chegar lá, ela vai dizer, mas que negócio é esse de sarça? Então, aquele orienta também a músicas adequadas, que sejam compreensíveis, porque às vezes a gente vai falar no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. A pessoa, que é isso, o Santo dos Santos? A pessoa que chegou não crente, a gente tem que ter essa sensibilidade, que ela não vai conhecer o nosso crentez, né? O nosso linguajar crente. Mas a gente precisa fazer com que seja 8 vezes as necessidades dos crentes e dos não crentes são similares, ou seja, os cultos sensíveis aos sem igreja concentram em necessidades comuns, tanto para o crente como para o não crente. Por exemplo, crentes e não crentes necessitam saber como Deus realmente é, e ambos necessitam compreender o propósito da vida, porque como podem perdoar uns aos outros. Então, às vezes as pessoas estão no casamento, às vezes a pessoa tem uma dificuldade financeira, estão passando por um momento difícil, um momento depressivo, um sentimento assim. Então, é coisas que acontecem para todos, para quem é crente e para quem não é. Porém, a diferença é a forma que a gente vai reagir, porque o não crente ele não sabe a quem recorrer, ou às vezes ele não tem essa relação ainda com o Senhor, então fica mais difícil dele se entregar. Mas a gente sabe a quem a gente serve, então a gente tem uma certa. Porém, a gente é igual porque ele tem as mesmas necessidades que as pessoas que são 9. A especialização de cultos de acordo com o seu propósito. É a melhor se alcançar bons resultados, ou seja, a maioria das igrejas tenta evangelizar os perdidos e edificar os clientes no mesmo culto. Quando você envia sinais misturados, vai receber resultados misturados. Ou seja, o nosso culto é evangelístico. Então, se eu misturar o culto, eu quero dar uma mensagem, uma exortação para a igreja, para a situação atual. Então, eu não posso misturar as coisas. Por isso que o pastor ele adotou essa questão de fazer um culto para os não crentes e um culto para a igreja dele, justamente para que ele consiga alcançar o máximo desse objetivo. 10. Um culto direcionado aos não crentes é feito para complementar o evangelismo pessoal, não para substituí-lo. Existe um poder de do testemunho de uma multidão de crentes juntos em adoração. Por esta razão, quanto mais frequente for o seu culto para não crentes, melhor será a ferramenta evangelista que ele vai se tornar. Ou seja, quando o pastor Rick ele fazia o culto, ele sempre, durante os cultos para não crentes, ele sempre chamava pessoas para dar um testemunho. Ou seja, as pessoas chegavam lá, eu estava nas drogas, e a pessoa está passando por aquilo, quem está sentado. Né? Então, a galera na frente, olha, eu estou frequentando a igreja há mais ou menos um mês, e Jesus tem transformado a minha vida. O meu casamento estava destruído, eu estava imerso nas drogas, no álcool, mas eu fui convidado para estar aqui, assim como você que está aí sentado me ouvindo agora. E Jesus transformou a minha vida. Não foi preciso pastor, não foi preciso nada. Jesus falou comigo, ele se manifestou a mim. Aí você vê um testemunho desse. Você acha que a pessoa não vai ficar impactada? Claro, porque o testemunho ele tem esse poder de atrair as pessoas. A pessoa vai dizer, eita, essa pessoa está aqui na igreja, mas olha, ela passa por esse problema igual a mim, então ela já vai ter uma ligação. Ela fala, se ela conseguiu, eu também vou conseguir, eu preciso mudar de vida, não tenho como ficar mais desse jeito que eu estou. Então, justamente, ele vai complementar o evangelho especial, ou seja, eu levei o meu amigo não crente
pode ser a questão de algumas pessoas da igreja. Poxa, eu quero levar o meu amigo, só que lá no culto está um pouco falhando por causa da internet. Lá eu quero levar o meu amigo para a igreja, mas, poxa, aquele louvor lá não tem condição. É uma barulheira, ninguém entende nada. O pastor quer falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem que ser um culto evangelístico, falar de salvação. Aí, quando ele não leva o amigo dele, aí o pastor fala de salvação, fala de vida eterna. Então, é preciso adequar um culto para cada faixa, ou seja, para os não crentes, para os membros já firmados. 11. Não existe um padrão de desenvolvimento para esse tipo de culto. Isso acontece porque os não crentes não são iguais, todos iguais. Alguns querem um culto que faça com que se sinta uma parte integrante dele, outros querem se sentar passivamente e assistir, alguns gostam do silêncio, da meditação, e outros gostam de culto com muita energia. Então, não existe um padrão que você vai adotar, eu vou fazer assim, desse jeito, com estilo tal de música, vou fazer assim, assim. Não existe um padrão. Você pode adotar de acordo com com aquilo que você está precisando naquele momento. Então, dependendo da faixa etária, dependendo, como eu falei, se é para mulheres, para homem, isso vai ser adequado. 12. É necessário crentes altruístas e maduros para que se possam oferecer um culto sensível aos não crentes. Em 1 Coríntios 14, 19 e 20, Paulo diz que quando pensamos somente em nossas próprias necessidades na adoração, estamos agindo como crianças. Os membros demonstram incrível maturidade espiritual quando levam em consideração as necessidades, temores e as dificuldades dos não crentes e estão dispostos a colocar estas necessidades antes das suas durante o período do culto. Ou seja, justamente quando a pessoa já está madura o suficiente, ela já foi acompanhada, já passou por todo um processo, ela vai já estar apta, ela vai entender que ela precisa abrir mão um pouco das músicas, do estilo de culto que ela gosta, ela vai precisar se adequar para poder alcançar. Isso necessita de verdadeira altruísmo e maturidade, porque se eu pensar só em mim, na minha adoração, do jeito que eu gosto, a gente nunca vai conseguir trazer mais e mais pessoas para a igreja, alcançar mais vidas, porque eu acho que eu ainda estou muito criança, sabe? Eu não sei falar, sabe? Eu não consigo evangelizar as pessoas ainda, porque eu ainda não amadureci para certas coisas, já não confessei outras. Então, não adianta a gente querer fazer um culto também para não crente, se a gente não tem também essas pessoas. Porque tem muitas pessoas na igreja que só querem receber, reter, como eles já estão com uma obesidade espiritual, porque não querem deixar fluir, não querem repassar esse conhecimento e acabam querendo só para si. E como Paulo falou, acaba agindo como crianças imaturas, e não é isso que a gente deseja. E aqui eles têm um termo que é a palavra impact, do inglês, impacto. Então, é a forma que eles utilizam durante o culto para alcançar os não crentes. Vamos lá. Significa inspirar do movimento. Isto é o que queremos na canção inicial. Usamos uma música rápida para que se levante, bate palma, bate seu pé e pelo menos dê um sorriso. Queremos que geralmente entram para relaxar, a atitude é menos definida. Ou seja, a pessoa, como eu falei, o culto lá é de manhã. Então, as pessoas acabaram de acordar, então a gente vai botar um pouco. Aí que deu uma travadinha. Então, inspirado no movimento. É uma canção inicial que eles usam, que é um pouco mais rápida, que é justamente para a pessoa acordar, porque ela estava dormindo 10 horas, 8 horas, e ela ainda está enrijecida, ela não consegue sorrir. É até difícil para quem vai cantar de manhã. Vai cantar, sua voz está grossa, você acorda, parece o Hulk com uma voz grossa. Então, essa é a forma que eles usam, né, para que as pessoas se sintam mais relaxadas e essa atitude menos defensiva. B, prazer. É quando cantamos canções sobre a alegria que Deus nos proporciona. Então, eles começam com essas músicas agitadas, depois eles cantam mais uma música sobre a alegria que Deus proporciona.
Então, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz, só tem aquilo. Então, eles vão cantando músicas que falam sobre alegria, sobre felicidade, sobre o prazer de estar na presença do Senhor. Adoração. Tocamos, então, canções que nos levam a meditar e a ter um relacionamento íntimo com Deus. Aqui o compasso é bem devagar, ou seja, eles começam com 2 músicas animadas, e agora uma música mais lenta, uma música mais de adoração. A pessoa ela vai fazer mais uma reflexão, uma introspecção. Então, eles diminuem a música. C, compromisso. Aí forma a palavra impacto. Os canções que dão ao povo a oportunidade, falta a palavra, de afirmar ou reafirmar o seu compromisso com Deus. Elas são geralmente cantadas na eu quero ser como tu. E a minha ideia também é a música do Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, ou seja, a pessoa diz, eu quero, eu preciso de um milagre, eu preciso de transformação. Então, ela vai declarar com as próprias palavras dela aquilo que ela precisa. E ter totalização. Terminamos o culto com outra canção curta e alegre. Então, a pessoa vai para o culto, você pode ver que não é tão demorado, por assim dizer, cantaram 2 músicas animadas, uma lenta e no final uma mais animadinha, que é a hora que as pessoas vão embora. Então, aqui também ele diz questão de otimizar o tempo, de não deixar muitos espaços vagos durante o culto, fazer um culto mais conciso, para que essas pessoas que não estão acostumadas a ficar longos períodos de louvor, ficar muito tempo em pé, muito sentada, elas consigam também participar do culto. Selecionando a música. Opa, ficou faltando um i ali, selecionando a música. Depois eu corrijo. Pôs um cântico na minha boca e louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor. Muitos verão e temerão no Senhor. 40, versículo 3. Então, a gente seleciona essa música é muito importante, porque a pessoa vai auxiliar ela ainda mais a entender, a compreender. Então, a gente precisa selecionar também músicas boas. Por isso que a gente falou na aula passada a questão de você ter uma caixa de ferramentas com uma gama de possibilidades. Ou seja, meu carro quebrou. Eu não posso consertar o carro se o pneu furou. Um alicate e uma chavinha de fenda. Não dá. Eu preciso de um macaco, eu preciso de como é o negócio lá? Eu preciso encher o pneu de novo, eu preciso de uma banheira para ver onde está furado, eu preciso do macarrão. Então, com poucas ferramentas, eu não vou conseguir fazer esse reparo. Então, por isso que a importância de ensaiar várias músicas sobre intimidade, sobre fé, sobre amor, sobre comunhão. Justamente o Ministério de Louvor precisa ensaiar para que ele tenha ainda mais ferramentas para alcançar. Constantemente, então, a reflexão que o pastor Rick Warren teve foi que, constantemente, pergunto-me o que faria de diferente se tivesse de começar a igreja de novo. Minha resposta é essa. Desde o primeiro dia, eu colocaria mais energia e dinheiro no Ministério de Música. Nos primeiros anos da nossa igreja, errei ao subestimar o poder da música e a parte musical dos cultos. Hoje arrependo-me do equívoco que cometi. Então, após essa longa caminhada do pastor, ele ficou 43 anos como pastor e formou. Hoje ele passou o bastão para outro pastor, formou, orou muito para que ele pudesse passar esse bastão. E ele disse que quando ele já tinha 20 anos de ministério, ele já queria ter passado, porém ainda não era a hora. E então ele disse que ele também se arrepende de não ter colocado, de nem todas as vezes ter feito um culto para não crente com louvor, porque é uma ferramenta indispensável para que as pessoas. A música, né? Ela tem um poder que nenhuma outra arte tem. Ela tem um poder assim de elevar a alma, o espírito. Então, se ele tivesse se atentado e priorizado ainda mais esse ministério, talvez ele tivesse chegado ainda mais rápido no objetivo dele. Que atualmente eles são uma mega igreja, ou seja, semanalmente passam cerca de 30 mil pessoas durante os cultos. São vários cultos, tem várias programações, e eles continuam crescendo. Então, ele diz isso, que ele depende de não ter dado essa prioridade. Vamos falar a segunda palavra-chave? Vai ser... Tananã.
Poder da música. Poder da música. Já anotou aí? Palavra-chave: poder da música. Certo? O poder da música. Aristóteles disse que a música tem o poder de formar o caráter. Então a gente vê que Aristóteles tem. Porque assim como o rock ele formou uma legião de pessoas, às vezes as bandas isso, né? Eles têm um propósito totalmente satânico. Então, esse poder de formar o caráter. Se a gente for analisar as músicas que a gente escutava quando criança, elas vão entrando na nossa mente, no nosso coração, e a gente tende a reproduzir aquilo que a gente fala e aquilo que a gente ouve. Ou seja, a gente tende a reproduzir tudo aquilo que a gente ouviu de bom e de ruim. Normalmente, a gente tende a reproduzir o que é ruim mesmo. Então, a música tem esse poder de formar o caráter. Então, por isso a importância da música nas nossas igrejas. Músicas bíblicas, músicas teológicas, que falam sobre a expressão do caráter de Deus, que manifesta a honra, a glória, a sabedoria do Senhor, porque isso forma em nós o nosso caráter cristão. Então, a gente deve sim ouvir música com boas letras, bom conteúdo, e tudo é muito importante, porque forma o nosso caráter, o nosso eu. Agora a gente já está dando finalmente. Agora a gente vai ver o modelo. A gente já viu a igreja do pastor Rick Warren, a igreja de Saddleback, Igreja Batista de Saddleback. Depois, se você quiser procurar, você vai encontrar. E é uma igreja bem grande, uma mega igreja, considerada uma mega igreja até hoje. A gente tem um espaço muito grande, vários departamentos. E agora a gente vai ver o modelo Harpa e Taças. Eu acho que era Harpa e Taça, acabei acrescentando um Szinho a mais. Então, é International House of Prayer, que é a casa de oração. Vamos lá. O deles é a adoração e a intercessão. Nos últimos anos, o Senhor levantou muitos ministros que se dedicaram à oração e à adoração dia e noite. De muitos pontos da terra, a adoração e a intercessão agora sobe ao trono de Deus 24 horas por dia. Então, os 24 anciãos estão lá dia e noite. E agora, a igreja ela se apontou no movimento de oração e intercessão 24 horas por dia. Aqui no Brasil, a gente tem no Maranhão, temos também casa de oração, temos o F-Hope, Santa Catarina, e alguns outros que funcionam. Algumas igrejas também têm, mas às vezes não é todo dia, 7 dias por semana. Então, um dos lugares que a gente vai falar hoje é sobre a Casa de Oração, Casa Internacional de Oração, que está lá localizada em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos, chamada de iHope KC. Vamos ler no português mesmo. Em 1999, o iHope iniciou a adoração 24 horas por dia no encontro de oração que continua incessantemente desde então. Então, eles estão há 25 anos adorando, intercedendo, cantando, louvando. Daí, muitas pessoas aqui no Brasil vão lá, fazem a formação. Eu andei pesquisando, eles também têm uma formação em português, mesmo lá nos Estados Unidos. Eles têm uma equipe que já transmite a mesma visão, a forma que eles, os estudos dele, a forma que eles trabalham, já em português. E eles seguem ininterruptamente, ou seja, desde 1999, eles estão em adoração 24 horas por dia. O iHope é um dos ministérios que tornou famosa a expressão adoração de harpa e taça. Em sua essência, ela é a ideia de combinar adoração e intercessão enquanto ministramos incessantemente diante do trono de Deus. Então, eu não sei se você já acompanhou, eu já entrei algumas vezes, tem na internet, só pesquisar lá esse iHope, você vai ver a sala de oração e direto eles estão, tem uma sala principal, e eles estão direto com vários ministros, bateristas, eles ficam lá dia e noite realmente.
Em sua essência, ela é a ideia de combinar adoração e intercessão, enquanto ministramos incessantemente diante do trono de Deus. Ao descrever a adoração do céu, Apocalipse 5:8 fala de Jesus. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, lá em Apocalipse 5, ele demonstra esses anciãos e os 4 seres viventes. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes que prostravam-se diante do Cordeiro. E em cada mão eles levavam taças e taças, ou seja, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os seres viventes e os anciãos tinham 2 coisas em suas mãos, como eu falei, harpa e taça cheia de incenso. A harpa representava a adoração, assim como o rei Davi tocava a harpa. E a taça dourada com incenso representava a oração e a intercessão. Em sua ministração diante do Senhor, os seres viventes e os anciãos atuavam simultaneamente, tanto na adoração com a harpa, quanto na intercessão com a taça. Daí o termo harpa e taça. Ele aponta para o poder sinergético e catalisador de combinar a adoração e o canto com oração e intercessão. Então, essa é a forma. E se você entrar lá no site deles, está lá. E também a F-Hope aqui do Brasil, no caso, a Florianópolis House of Prayer, eles também adotam o mesmo modelo. E muitos do que hoje essas canções que a gente tem ouvido e visto a galera cantar e alcançar os nossos corações, também segue o mesmo modelo. As pessoas elas passaram por essa formação, que é muito importante. Se a gente quando a gente participa de uma vídeo, a gente já acha bom cantar, interceder, fazer todo aquele movimento. Imagine você ficar lá, conseguir ficar todos os dias diante do trono do Senhor. Então, o modelo é assim. Primeiro, a adoração coletiva. Como eu falei, se reúne, vamos dizer, no auditório. E é muito bonitinho que tem vem as crianças, vem o pessoal na dança também. É muito bonito de se ver essa adoração coletiva. É criança, adulto, jovem, todo mundo reunido. O canto espontâneo. Segundo, é o canto espontâneo. Então, eles estão ministrando, eles estão cantando. E aí, em certo momento, eles começam o espontâneo, uma frase, começam a declarar, e começam a profetizar, eles vão falando, ministrando. E eles sempre estão também com a Bíblia. Então, eles estão cantando, ou então o ministério está lá cantando, e vem uma outra pessoa com o microfone, e ela abre um texto, olha, hoje a gente vai orar, vamos dizer, pelo Rio Grande do Sul, a gente vai apresentar essas pessoas para que sejam alcançadas, essas vidas que foram alcançadas por essa tragédia, mas que o Senhor possa ter misericórdia, possa alcançar com graça, com misericórdia, para que vidas se rendam, apesar da situação, mas que os corações possam se render. Então, eles apresentam o trono. Tem até o versículo, né? Acaso o Senhor não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite? Esse é quando você entra lá, está escrito na parede. Isolar frases. Então, eles pegam ou texto da Bíblia ou uma frase, eles começam a isolar essa frase e oram especificamente. E o quinto modelo é canção antifonal, ou seja, olha, a Marli disse que eles já foram, a Marli e o Marcelo já foram na F. Tenho muita vontade de conhecer também. Muito mesmo, a F-Hope tem sido uma referência na nossa nação, tanto de música como zelo pela palavra. E a canção antifonal, que é, no caso, um fala uma coisa e o outro repete. Então, fica nessa dinâmica. E às vezes você está lá acompanhando, até mesmo pela internet, a gente tem a possibilidade, né, de acompanhar pela internet, e a gente vê que eles reforçam bastante essa música. Uma pessoa fala uma frase e eles repetem. Isso é o modelo harpa e taça. Então, vamos lá. O fundador é o Mike Bickle. Ele percebeu, junto com seu pequeno bando de líderes, que eles precisavam desenvolver um modelo de adoração de harpa e taça que os capacitassem a manter a adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. E o desafio era a sustentabilidade, ou seja, como é que a gente vai conseguir manter a galera aqui ministrando, como é que a gente vai fazer essa dinâmica. E aí o desafio era como você mantém a música quando você não tem mais nada para dar, ou seja,
chega um momento assim, a gente já participou de 12 horas de oração, de adoração, e às vezes, se for só adoração mesmo, chega uma hora que você vai cansando, porque o corpo humano, ele cansa. Então, esse era o desafio deles. Então, o pastor Mike e a equipe perceberam que precisavam desenvolver um modelo que mantivesse o fogo ardendo no altar, como está lá em Levítico 6:13. Enquanto estivesse não ungido, ou seja, a galera não tivesse muito na frequência do céu, chato e ninguém quisesse estar mais ali, aí eles conseguiram desenvolver, que foi um laboratório que deu à luz ao modelo harpa e taça, pelo qual o iHope KC é conhecida e amada, ou seja, essa forma, viu, como um pequeno grupo, poucas pessoas começaram a desenvolver um trabalho, e esse trabalho tem crescido e crescido, e alcançando muitas vidas. Então, esse é um modelo também da gente conhecer e talvez adotar. E é isso, galera. A gente encerra a nossa quarta aula, com muita gratidão ao Senhor pelo desafio. E foi um prazer servir vocês, uma honra, um desafio muito grande, mas uma alegria de poder compartilhar e também de não represar aquilo que a gente tem aprendido. Obrigada. Amém, amém, prof. Muito obrigado, Johanna, por essas 4 aulas, né? E a gente foi crescendo na conexão dos assuntos desde a primeira aula até agora, e foi muito bom, né? Eu acredito que todos os alunos gostaram, todo mundo comentou bastante em cada aula, né? No chat, também lá no grupo. Eu já vi que alguns já assistiram também as outras aulas lá no nosso canal, no YouTube, então é bom isso aí, né? A gente vê a participação pessoal, e a gente quer agradecer a prof. Johanna, né? Eu acredito que todos também querem agradecer por essa aula e pela experiência que também ela já tem na área. Eu acho que isso foi bem acertado, né? Escolher a Johanna para dar essa aula para nós, né? Ela já está dentro desse segmento, já serve na igreja com isso, e o material que ela escolheu, os livros, também foram bem interessantes, casaram com o assunto, né? Então, tá aí bastante coisa que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, e também, por que não dizer, estabelecer esse princípio, e o grupo de louvor também, quando se funda uma igreja, quando você está fazendo aí, preparando a igreja, né, em locais que você está abrindo novo trabalho, está já começando a fazer trabalho nas casas, está começando a preparar um ambiente para vocês se reunir na igreja e tal. Então, eu acredito que a adoração, o grupo de louvor vai ser uma ferramenta indispensável, né? Tem um livro da Junta de Missões, os 9 princípios básicos, 9 segredos para o crescimento de igrejas. O pastor, esqueci o nome dele agora, ele falou que o grupo de louvor é indispensável para uma equipe de montagem de novas igrejas. Né? Quando ele estabelecia novas igrejas, além de ter o pessoal do evangelismo e o pessoal, os trabalhadores, né, a equipe completa para fazer evangelismo, para estarem nas casas, ele preparava para o dia do lançamento da igreja um bom grupo de louvor para fazer a abertura, e para usar todos esses elementos que a gente aprendeu aqui na aula como ferramenta para conectar, né, o povo, seja o povo que já é cristão e o povo que não é cristão, para que o nome do Senhor seja adorado e as pessoas possam louvar Ele, agradecer e ter, né, ali um louvor perfeito. Então, Johanna, obrigado. Deus abençoe você, né? Parabéns a mais uma das nossas professoras, desde o início, né? Desde agosto do ano passado, só pegando professores e professoras e colocando eles no desafio, e conseguimos vencer, né? Então, dia 31, sexta-feira, é a nossa última aula com a professora Israele, e penso eu, se nós não tivermos a manifestação de mais nenhum professor, vai ser a última aula, tá? Para que vocês tenham tempo em junho e até julho para rever os materiais, rever as tarefas, quem ainda não assistiu os vídeos, assistirem, para que a gente possa se encaminhar
para a formatura dia 30 de julho, certo, pessoal? Então, que Deus abençoe muito vocês. A gente quer dar uma lembradinha também na mensalidade. Quem quiser, né? Alguém que não pôde até agora, desde o início do curso, eu não consegui contribuir, mas agora eu posso, quero dar uma oferta, eu quero abençoar a escola, você pode fazer, né? Esse mês que vem, ou até julho, porque daí a gente vai utilizar isso para pagar as inscrições dos professores que vão vir do Sul, né? A gente vai usar esse dinheiro para fazer isso. Então, a gente não quer onerar os professores que já vão gastar, alguns deles, a passagem da esposa, ou deles mesmo, para ir para a Ilha do Marajó, e ainda eles terem que pagar a inscrição, ou mesmo comprar as redes, né? Que a gente está contando aí com o apoio de vocês, que são de Belém, para nos ajudar aí com o empréstimo das redes. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos finalizar aqui nossa gravação e vamos bater nossa foto.